No debate do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto dos tropeços políticos sobre a economia brasileira. E são nossos convidados. O doutor em economia, Roberto Luiz Troster, que já foi economista-chefe da FEBRABAN e da Associação Brasileira de Bancos e é sócio da Troster e Associados. Também aceitou nosso convite Antônio Corrêa de Lacerda, doutor em economia, professor e diretor da Faculdade de Economia e Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. Ele é conselheiro e vice-presidente do Conselho Federal de Economia. Agradeço muito por estarem conosco num momento de notícias surpreendentes, emoções fortes, todos os dias praticamente, desde que começou este ano, e a grande ansiedade e expectativa que foi gerada em resgate da nossa economia com um novo governo, retomada do crescimento e contenção do desemprego, resgate dos empregos perdidos. A esperança era muito grande. Aí eu quero ouvi-los, o que de fato acontece com o Brasil, que nada dessas expectativas está se realizando. É verdade que o tempo é pouco, mas 3 meses já se passaram. O Brasil empacou ou está apenas morno, numa fase de aquecimento? Troster. Bom, primeira coisa, está faltando uma notícia importante, quer dizer, qual que é o plano desse governo? Quer dizer, a primeira coisa que você espera é um plano de governo, o que vai ser feito, qual que é o objetivo. Quer dizer, você precisa de um plano para unir o Brasil inteiro num objetivo só. A reforma da Previdência pode ser entendida como sendo o primeiro passo de um plano de governo? Imagina que reforma é um passo intermediário. O objetivo da política econômica é o bem-estar. É saúde, segurança, estamos avançando bem, sustentabilidade, educação. Esse é o objetivo de um país. Para conseguir esse objetivo, sustentabilidade fiscal é uma condição necessária. Mas não é suficiente para dar bem-estar à população. E você tem que mostrar isso para a população. Olha, vocês querem mais emprego, mas nós precisamos fazer, mas mostrar e tomar outras ações. Vamos por esse caminho. Não, esse é uma das frentes que você tem que atacar. Quer dizer, boa estratégia empresarial, militar, o que é? Você fixa objetivos e o que faz um bom general? A estratégia, a arte do general. Foca no que é mais importante, onde que ele vai deslocar as forças. Então, bom, não é o que o capitão está fazendo. O senhor está dando o exemplo do que faria um general. Não é o que o capitão está fazendo. Mas quando eu coloco assim, é porque o presidente da República, com a eleição, de verdade, na campanha eleitoral, o discurso era de uma grande mudança no país. Mudança nos costumes, mudança na política, acabar com a corrupção, garantia de segurança e retomada do crescimento da economia. Professor Corrêa de Lacerda, aquilo foi propaganda enganosa? Para mim, não, sinceramente não, porque eu vou dizer os motivos. Primeiro, porque não houve debate no período eleitoral, não houve debate, nem o candidato, tenente reformado e que se tornou capitão, quando passou para a reserva, e nem tampouco o seu posto de gasolina, que assim que ele chamava, o ministro que Ipiranga, então se tornou... O Ipiranga, o posto Ipiranga. Que eu não quis citar a marca. Não, mas ele falava isso, Tá bom, fica na sua conta. Então, quer dizer, na verdade, nem ele, candidato, nem o seu super-ministro, que abarcou tantas funções, que eu gostaria, alguém que entenda de máquina pública, poderia nos explicar como é que um homem só consegue tratar de tantos temas, Vamos lembrar, Ministério da Fazenda, Planejamento, Comércio Exterior e Trabalho. Então, tudo numa pasta só. Imagina. E agora articulação política. Então, articulação política que não estou vendo. Bom, então esse é o primeiro aspecto. Fugiram do debate, não apresentaram um plano à sociedade, Uma eleição baseada em fake news, não é isso? Então, se viabilizou, em função até do quadro que se apresentava. Hoje, Paulo Guedes foi convidado a ir debater na Comissão de Constituição e Justiça. Foi? Não foi. Então, quer dizer, não me surpreende... Agendou para a semana que vem. O não debate. Pois é, tomara que ele vá, Segundo aspecto, a agenda Paulo Guedes e companhia é uma agenda ultraliberal,
e absolutamente démodé mundo afora, né? Nem a origem da formação dele, que é Chicago, defende mais, na forma que ele defende, os preceitos, né, de ultraliberalismo econômico, onde vê a retomada da confiança, né, da pretensa confiança, como único aspecto. E aqui uma concordância com meu colega e amigo Troster, falta um plano de governo, falta dizer a que veio. O Brasil está um anal sem rumo? Não, não está. Ele está mal gerido, isso é a minha visão. Mas qual é o rumo? O Se rumo... Troster falou, né, não está fixado o objetivo, não tem um plano de governo para chegar lá, a sociedade, e nem traçado o caminho. A gente pode partir das necessidades gerais, por exemplo, o Troster citou aqui, saúde, segurança, moradia, tudo isso que queremos. Para isso que precisa crescimento econômico, oportunidade. Só que isso não vem num toque de fadinha de condão, né? Eu vou fazer uma reforma A ou B e isso vem naturalmente. Isso depende de políticas. Agora, está havendo uma ansiedade muito elevada, porque a expectativa era também muito alta com uma grande mudança no país, com a mudança de governo. É cedo para críticas. O homem está apenas no começo, tomando pé, tenha calma, tudo vai encaminhar, vai ser o espetáculo prometido? Olha, primeiro, eu acho que dá para fazer, eu acho que tem. Não é uma questão só do presidente, é uma equipe de governo, quer dizer, não é ele que tem que fazer tudo. Então, se você tem uma equipe, então falta isso. Segundo, você vê nas projeções, para este ano estão caindo, mas para o ano que vem estão melhorando. Agora, dá para fazer muito e dá para fazer muito em pouco tempo. Muitos países fizeram, não tem nenhum motivo para o Brasil não fazer. Então é cedo ainda para pressão, para crítica, para cobrança? Não, é a hora de cobrar, é a hora de exigir, pessoal, eles são novatos no governo, quer dizer, nenhum deles tem, apesar do time, não tem. Então tem que ajudar, estão batendo cabeça ainda, entendendo? Então, tem que cobrar, é hora de cobrar. Não adianta depois de 3 anos e meio falar, você não fez, né? Agora é hora de falar, dá para corrigir, tem muitas coisas, e dá para fazer muita coisa em pouco tempo. Não dá, não precisa. Um exemplo, hoje você, no crédito, você está com problemas, o que nós queremos de reforma tributária. E o foco principal hoje é o emprego. O emprego não depende só da reforma da Previdência. Quer dizer, essa ideia de que faz a reforma, estabiliza a dívida. Não, dá para fazer agora uma série de medidas que estamos esperando. E é interessante que nós, profissionais, né, da análise, vocês, jornalistas, e principalmente nós, economistas, que somos tão provocados por vocês, no bom sentido, né? Se nós não alertarmos agora, o que com razão a sociedade vai dizer e a própria mídia? Mas vocês não perceberam isso antes, né? Então, eu acho que não é cedo. Mas você está apreensivo? Não, eu como analista, né, como cidadão apreensivo, como analista incrédulo, né? Mas não é novidade, porque na verdade é aquilo que eu falei, quer dizer, o que se apresentou em termos de projeto, vamos falar assim, que não teve um projeto, né? Mas o que se apresentou como ideia na versão governo Bolsonaro era muito fraco e, a meu ver, insustentável. E a visão econômica muito parcial, por um motivo que eu falei. Então, nesse sentido, não estou surpreso. Agora, evidentemente, as condições de governabilidade estão se deteriorando muito mais rapidamente do que seria imaginável, mesmo para quem, como eu, não tivesse uma grande expectativa. E os investidores? Né? Porque o cenário político mostra uma bateção de cabeça. Mostra uma falta de senso de oportunidade nas declarações do próprio presidente da República. Mostra uma falta de sintonia nas pessoas muito próximas da equipe. Mostra uma colisão de instituições, executivo e legislativo. Investidores são sensíveis. Eu não entendi, professor. E o judiciário, os poderes, né? O judiciário, os 3 poderes, né? Os 3, as instituições que são chamadas aí o tripé da democracia. Exato. Então, investidor é sensível a, vamos dizer, essa tremulação que nós temos observando e vendo a cada dia. Nós temos sinais que eles têm ânimo para colocar o seu dinheiro
num país que já tem um histórico de insegurança jurídica e que está num momento como esse? Vou responder 3 partes. Primeiro, na Bolsa, quem está investindo são os brasileiros. Os estrangeiros ainda não acreditaram no Brasil. Segundo... Mesmo com todas as mesuras lá para o lado do Trump? Ele está fazendo campanha para a reeleição do Obama ou de um democrata. O Trump está fazendo isso, né? Está procurando ajudar. Está procurando um substituto rápido. Segundo, eu acho que o investidor que conta, sabe, eu dono da lojinha de material de construção lá perto de casa. Esse investidor, a maior queda do emprego que a gente teve, 30% caiu, construção civil. A gente pode fazer isso fazendo um ajuste no crédito. Esse pequeno que a gente tem que pegar, o investidor brasileiro que vai fazer o país crescer. O investidor estrangeiro que compra uma empresa aqui, só está mudando o controle. E normalmente grandes investimentos em infraestrutura são intensivos em capital, pouca mão de obra. O investimento que a gente quer, o investidor que eu quero, esse pequeno que fala, vou me endividar para pôr mais mercadoria na loja para vender, vou começar a fabricar água para vender. Esse investidor que vai dar emprego, que vai fazer o país crescer. Não é o que entra na ciranda, né? Não é aquele do dinheiro da ciranda. Aqui é bom até que vem, eu acho que é importante. E a terceira coisa, não só a gente tem que fazer e pensar que o mundo está mudando rapidamente. Né? Você tem, sei lá, o WhatsApp, por exemplo, né? Que acontece? Com o WhatsApp você acabou destruindo e-mail, a crise nos Correios, acabando com bancas de jornal. Quer dizer, isso no emprego muda. Então nós temos que pensar nos trabalhadores, como empregar e melhorar a competitividade da economia. A qualificação do trabalhador e a adaptação das regras. Tem uma frase que eu acho sensacional, que diz que obsolescência vale para pessoas, para empresas, ocorre quando a mudança externa é maior do que interna. E o Brasil não está mudando rapidamente como poderia, né? Poderia? Poderia. Eu vou dar um exemplo de uma área em que você poderia avançar. Nós estamos na menor taxa de juro básico da nossa história, né? 6,5% é a Selic, essa que é definida a cada 45 dias pelo Copom. Muito bem, isso é alto ou é baixo? É baixo para os nossos padrões externos, históricos. Porém, em comparação internacional, é uma taxa que continua muito elevada. Segundo problema, a diferença entre a taxa de juro básica e a taxa aos tomadores finais, no Brasil, é absurda, né? Então, o que acontece? Capital caro, financiamento caro. Então, a loja de material de construção que foi citada não consegue expandir, porque ele depende só do capital próprio, do fluxo de caixa. Deu uma crise na demanda, ele já está no sufoco, tem que ir buscar dinheiro, o dinheiro é muito caro. Então, são exemplos, né, do que depende isso? Basicamente de ações do Banco Central, o governo, em você oferecer alternativas. Que alternativas são essas? Além de regular o mercado privado e promover mais competitividade, existe um papel relevante conduzido pelos bancos públicos, que estão em retração, né? O problema é quando você retrai o banco público como o BNDES, que é a única fonte de financiamento de longo prazo para a infraestrutura, para a expansão das empresas, e não coloca nada no lugar. Então vai dizer assim, não, mas o setor privado tem de ocupar esse espaço, os bancos privados. Mas não no Brasil, porque nós temos essa anomalia, né? O mercado financeiro do Brasil, ao contrário do resto do mundo, ele sofre dessa anomalia, que é do curto prazo, do juro muito alto, que trava, né, o funcionamento da economia. Então, é um exemplo de área que só depende de ação para mudar, né? Agora, a ação depende das pessoas que têm poder de decisão e definir qual deva ser a ação. Paulo Guedes, o professor falou há pouco sobre a orientação dele, algo que me pareceu já mais detraquê, assim, fora de moda, não sei, fiquei com essa impressão. Mas ele parece muito prestigiado. O mercado parece que adorou quando foi falar Paulo Guedes. Um homem como quem vem com muita força. Que as pessoas que ele selecionou para compor a equipe também, houve quase que um aplauso generalizado como uma bela equipe econômica. Mas essa equipe, chefiada por Paulo Guedes, ele próprio que está aí como mediador na articulação política, para ver se consegue os 308 votos, se chegam nessa conta para aprovar a reforma da Previdência, que ele insiste, né, que é fundamental para o ajuste fiscal e para o aquecimento da economia.
ele tem força política, prestígio para essas conquistas? Olha, eu não gosto de analisar pessoas. Não, sim, ele é equipe, eu já peguei o bloco. Analiso políticas. No caso específico, hoje você atributa a renda fixa de 0 a 22,5%. O que é um absurdo, quer dizer, o máximo que você paga na aplicação de juros é 22,5% e o mínimo 0%. Por outro lado, trabalho até 27,5%, produção de copos, dependendo até mais de 50%, energia elétrica, né, nesse nível, e crédito. Você tributa o crédito, dependendo da operação, mais de 60% dos juros vão para o imposto, o PIS, COFINS e UF. Quer dizer, todo mundo fica olhando a coisa errada. Ele pode hoje, o governo pode hoje, por exemplo, começar a tributar a renda fixa. Quem vive de juro paga um pouquinho mais de imposto. Pelo menos, eu sempre sugiro, pelo menos 28%. Não é justo que rentista pague menos imposto que trabalhador, primeiro. E tira um pouco de imposto do crédito. Você muda a carga, hoje proporcionalmente os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres. Sim, mas o que é que impede isso? Nada, é vontade política, Mas aí não vai contra os interesses de quem apoiou e garantiu, inclusive, que quem está no poder chegasse lá? Não, eu acho que falta, assim, foco. Vamos fazer acontecer, tem tudo para acontecer. Olha alguns absurdos que a gente se acostuma e não percebe. Cada deputado tem 30 ou não sei quantos assessores, tudo isso. Vão demorar 6 meses para analisar a proposta da Previdência. Era para chegar lá, precisa, vamos sentar, analisar e fazer. Daqui uma semana, outra reunião. É uma pasmaceira, uma lentidão. A gente está acostumado com isso. Ou é pasmaceira e lentidão ou jogo político envolto, né, nessa questão da reforma da Previdência que determina, né, como as cartas vão ser jogadas. Foram colocadas duas questões de economia política, né? A primeira é com relação ao que pode ser feito tecnicamente na questão dos juros, na questão da tributação, e você pergunta, mas quem é beneficiado ou prejudicado? Então, isso é uma questão de economia política, ou seja, que forças estão no poder, conduzindo, por exemplo, a política econômica, e que interesses estão sendo preservados ou prejudicados, né? Há um predomínio claro da visão financeira, né? Na política econômica, basta ver a origem, não precisa muito, basta ver a origem de onde vem, né, a maioria dos integrantes da equipe econômica. Tem algum problema ter gente só de um lado financeiro? Tem, porque é uma visão muito específica. Inclusive, eu tive hoje, por acaso, uma reunião com empresários, né, do setor de bens de capital, e eles relatavam a dificuldade, inclusive, em fazer os integrantes da equipe econômica entender o setor produtivo real, né? Porque eles vivem no campo das finanças, que é importante, mas é uma parte da economia. Segundo, quando você fala em reforma da Previdência. Então, uma reforma que seria mais fácil de aprovar seria uma reforma que, pelo menos, separasse com transparência quais são as contas. Segundo, não prejudicasse o mais pobre, né? Você propor um benefício de prestação continuada aos maiores de 60 anos de R$400, escuta, isso é aviltante, né? Aviltante. Então, quando a gente fala em medidas econômicas, elas têm um impacto social, né? E por isso, muitas vezes, elas são tão difíceis de serem aprovadas, entendidas e aceitas pela sociedade. E eu que estava louca para perguntar para o Troster se ele ainda mantém os 3% de crescimento, acima dos 3% de crescimento, que no fim do ano ele de forma tão otimista dizia acreditar. Valendo um jantar para você, teu marido, eu e o Padovani. Ele apostou. Não, nós apostamos ainda jantar. Mantém? Lógico, eu vou jantar de graça. Nós dois vamos jantar de graça. O Padovani vai pagar. Tomara, hein? Tomara, não pelo jantar de graça, tá? Não, como mas não? Pelos 3%, tirar dinheiro do Padovani. Um crescimento acima de 3% mas tem, algo eu que posso, não tem quem não vale, queira. Não, dá para explicar se tiver. Olha, eu vou ficar muito surpreso. Opa, olha, vamos convidá-lo também. Pronto, eu já estou ampliando o convite. Tomara que dê certo. Muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Laerte.